Bom dia, pessoal, tá tudo bem com vocês? E tá no ar o Xoxotube. Segura sua onda que hoje a gente vai ter muito o que conversar. Então, pessoal, vocês estão acompanhando aí as notícias, possivelmente, né? Quando eu pergunto assim, tá tudo bem com vocês? É meio uma faca de dois gumes, né? Porque não tá muito bom pra gente, não é verdade? Mas enfim, a gente vai seguindo aí. Essas notícias sobre Ancine, não sei se vocês acompanham, o presidente vetando, né? Ele chama de filtro, que a Ancine agora vai colocar filtro nas produções que o governo brasileiro iria financiamento para os filmes, para o cinema nacional. E esses dias ele jogou vocês, não sei se vocês acompanham também, a Borsalino virou blogueirinha, né? Então toda quinta-feira ela faz uma live pelo Facebook e numa dessas lives ela jogou um projeto e disse que aquele projeto ia pro saco, porque tinha questões LGBT. Então isso a Ancine não iria mais financiar e filmes com questões de gênero, né? Então não iria mais financiar isso, que isso daqui foi pro saco. Desse jeito, com essas palavras, isso daqui foi pro saco. E dessa maneira, chamando de filtro, né? A palavra que é usada é filtro. Gente, isso não é filtro, chama censura, né? Não adianta vir com essa conversinha, usando eufemismo, né? Filtro é aquele de barro que a gente tem na cozinha para tomar água. Filtro é filtro solar que a gente passa na cara. Inclusive ontem saiu, né, no Fantástico, o Fantástico. É tão triste ver, porque eles só colocam esse tipo de chacota contra o Bolsonaro nessa parte que tem humor, né? Então coloca lá isso a Globo não mostra, essa partezinha bem humorada, mas quando se trata de jornalismo mesmo, eles... Ontem até, não sei se vocês acompanharam, teve uma matéria bem longa a respeito da queimada, né, da floresta atlântica, da mata. Foi uma matéria bem completa, mostrando repórteres, tudo isso, mas eles... Normalmente, essa pataquada, tipo da Ancine, por exemplo, eles colocam com esse viés humorístico, né? E não muito jornalístico. Mas, enfim, isso que ele chama de filtro, nós já conhecemos, não sei quantos anos vocês têm, mas eu sou da época da ditadura militar. Quando eu era criança, então eu não sabia muito bem do que se tratava. Mas nós vivíamos nesse período onde existia censura. Toda a programação de TV tinha uma classificação etária e antes entrava tipo uma certidão na tela da televisão da gente para mostrar que o programa que ia passar já tinha passado pelo crivo da censura. Por isso ele estava ali, para a gente ter acesso na televisão. Isso na televisão. Cinema, quando eu era criança, eu não tinha nem muito acesso. Mas censura, Ancine, né, sendo aí cortada. Ontem também, se vocês acompanharam aí, no Fantástico mesmo, uma matéria sobre esse filme do Kleber Mendonça Filho, chamado Bacurau, com a Sônia Braga, né? E eles mostrando o vilarejo onde foi gravado e contando a história da população daquela pequena vila que é no sertão. E esse filme Bacurau, com certeza, se fosse passar pelo crivo do Bolsonaro, Borsalino, não ia passar. Ia estar recebendo prêmios, já foi super premiado e bem falado pelas melhores revistas de cinema, New York Times, dentre outras aí pelo mundo afora, ganhando o prêmio lá de Cannes, ganhou o prêmio de melhor filme pela crítica do Festival de Cannes.
Então, a gente está vendo, é claro, isso ser jogado pelo ralo, né? Inclusive, eu estava vendo um vídeo do Henri Bugalho que saiu hoje mesmo, eu vou tentar linkar aí para vocês, sobre uma matéria do Jamil Chad, dizendo sobre os diplomatas lendo coisas, né, com a reunião de outros diplomatas do mundo todo, e o Brasil passando vergonha, alinhado a essas questões de gênero. Por exemplo, há 3 países que foram aplaudidos nessa reunião de vários países pelos representantes da Arábia Saudita, do Paquistão e de um tal de país que chama Bahrein. Eu nunca tinha ouvido, mas daí eu vi hoje o Henri Bugalho falando desse país que eu ainda não tinha ouvido. Mas se está alinhado, são os países que têm um governo mais retrógrado do planeta na civilização atual. Temos aí nas Filipinas o Duterte também, né? Que o povo costuma dizer que o Borsalino parece com o Donald Trump, mas ele está muito mais, na minha opinião, alinhado ali com o Duterte, que é das Filipinas, do que mesmo com o Trump. Porque o Trump ainda assim já está, né, meio que descolando um pouco de algumas questões do Brasil. Está de olho mesmo nas riquezas do nosso país. Porque nenhum desses países dá ponto sem nó, né, gente? Mas eu acredito que, acima de tudo, deve existir um pragmatismo para que essas questões diplomáticas elas sejam mantidas, como vêm sendo mantidas há décadas. Mas, enfim, se nós estamos caminhando não, já estamos dentro dessa coisa retrógrada, alinhada com os países mais atrasados da atualidade, você imagine em relação à cultura. Então, bem, pegamos essa coisa da Ancine, que agora vai ser censurada, e a gente chega aqui em Taubaté, no sábado, uma apresentação aqui do Léo Lins, que é um comediante de stand-up comedy. Todas as cidades que ele se apresenta, ele faz um vídeo contando coisas sobre aquela cidade. E ele fez o videozinho, xoxando Taubaté, é claro, porque o vídeo dele é um xoxo, o cara é do humor. Então, tirando o que ele fala das travestis ali do bairro Parque Três Marias, que a gente tem aqui em Taubaté, tudo que ele falou foi verdade. Eu só achei chata essa parte dele, foi homofóbico, né? Mas, enfim, foi censurado. O produtor aqui da cidade, que trata de trazer esses comediantes para stand-up comedy aqui no Teatro Metrópole em Taubaté, foi censurado. Teve que correr com a papelada para poder apresentar o Léo Lins aqui no sábado. Depois chegou o pessoal da equipe técnica, o teatro estava fechado e não tinha ninguém para abrir o teatro. Porque, pasmem, os funcionários do Teatro Metrópole, aqui da cidade de Taubaté, eles foram proibidos de abrir o teatro para acontecer a apresentação do Léo Lins. Isso tudo eu estou falando aqui, estou dando nome aos bois, inclusive vou colocar o xoxo do Léo Lins no Instagram, que ele colocou no Instagram dele, né, gente? Parar de colocar tudo com esse sotaque rançoso. Então, o Léo Lins, ele fez o xoxo dele aos funcionários, ao secretário de cultura aqui de Taubaté e a administradora do Teatro Metrópole. Ele foi lá e deu seu bom xoxo no Insta, e eu vou deixar aí linkado para vocês como é que foi que ele fez essa crítica humorística, né? Que foi muito bom. Então eu estou falando aqui e vou mostrar aí para vocês, porque quem quiser entrar lá no Instagram do Léo Lins vai ver, ele publicou. Em 21 cidades ele já sofreu esse tipo de retaliação ou censura, né? Não vamos usar também de eufemismo. Ele sofreu censura por conta de fazer exatamente isso que ele faz. Em cada cidade que ele vai, ele pega a história da cidade e coloca nessa parte de humor, inclusive citando os políticos
da pretensa cidade. No caso daqui, ele falou do prefeito e de alguns vereadores que estavam gastando dinheiro à beça, fazendo uma farra em restaurantes e usando dinheiro público para esbanjar, né? É claro, que nem o presidente faz com cartão corporativo, né? Que já está aí na casa dos milhões. Sabe o que eu fico pensando? É que se um humorista ele é censurado em uma cidade porque ele falou das roubalheiras de prefeito e de vereador, no caso, é porque, gente, esses políticos estão muito desmerecidos, né? A questão não é fazer humor com a pretensa farra desses políticos. E não estou dizendo aqui que são todos. Aqui na minha cidade mesmo, existem políticos que são de credibilidade, são muito bons. Assim como eu tenho certeza absoluta que pelo Brasil afora existem políticos sérios. Mas se um humorista ele é censurado, por quê? Ele abriu coisas desse governo da cidade, no caso, para humor, dessa roubalheira para o humor, e foi censurado por isso, é porque ele tem, né? É porque ele tem. E daí eu fico pensando, você vai censurar o humorista porque ele está fazendo um xoxo em relação à roubalheira do outro? A minha roubalheira, no caso do prefeito, né? A própria roubalheira dele, a própria falta de honestidade. É eufemismo também, falta de honestidade, a gente sabe que vai levar. Mas falta de honestidade desse prefeito que está aí, posto pela população taubatiana já no segundo mandato, que é da família Ortiz, o Júnior Ortiz. E é uma oligarquia, né, gente? É filho, neto, sabe? De um bando de político antigo, e aquilo vai virando um coronelismo. Então, quando eu digo isso para você, dessa censura que está sendo posta aí pelo Borsalino, as outras pessoas pelo Brasil todo, elas se sentem legitimadas a fazer também, né? Se o Borsalino está censurando, censura aqui também. A Nancine, aqui é o stand-up comedy, aqui é no teatro, vamos censurar. Então, ontem eu ouvi um vídeo do meu amiguinho produtor, um Marquinhos da T Produções, abrindo o teatro, fez um vídeo no palco do teatro, todo escuro, acendendo as luzes, chorando. Pô, ele trabalhou lá, chorando pra caramba, e dizendo que o pessoal daqui dessa cidade, pessoal de cultura, não sabe administrar, que eles não sabem fazer cultura e não sabem mesmo, né? São um bando de borra-botas, de lambe-botas, e estão aí acatando ordens de um prefeito insano, sem questionar, né? Sem nenhum questionamento. Vamos deixar passar. Então, todas as pessoas ficam se sentindo, essas pessoas da política nacional e atual, independente de que sejam estaduais ou municipais, elas vão se sentindo dentro da lei quando elas fazem esse tipo de coisa, que aconteceu aqui no sábado. E isso é lamentável, né? É lamentável. Censura. Nós estamos de volta aos tempos do militarismo em relação à cultura. E olha, eu vou dizer para você que nem até militar era tão desgraçado feito esse Borsalino. Eram desgraçados também. Mas ainda mantinha um certo pragmatismo, sabe? Para tratar com certos assuntos, principalmente em relação à diplomacia. Diga-se que tinha um relacionamento bom, na época da ditadura militar eles tinham um relacionamento bom com os Estados Unidos, mas também mantinham um relacionamento bom com a Rússia, no caso, né? União Soviética. É isso, pessoal. A gente está vivendo um tempo bem desgraçado mesmo. Eu queria contar essa historinha para vocês, que aconteceu aqui na cidade de Taubaté.
E eu vou deixar aí no final algumas fotinhos do Insta do Léo Lins que eu printei. Esse canal que eu estou assistindo hoje é da Lola Aronovitch. Eu não sei se vocês conhecem, ela está com um canal no YouTube. Eu recomendo, gente, vai lá se inscrever, que ela está com poucos inscritos ainda. A Lola Aronovitch é uma professora e ela é envolvida, é feminista desde sempre. E nesse vídeo que acabou de acabar, ela conta a história de uma mulher que foi processada porque ela deu à luz a um filho morto. Então, quando ela foi processada por assassinato, né, por perder o filho. Então, se inscrevam no canal dela, dê uma olhada lá. É muito bacana. Ela ainda ela tem um blog, na realidade, né, que é o Escreva Lola Escreva, que ela começou há alguns anos, por conta de ataques de mascus desses canais da Deep Web. Eles começaram a ameaçar ela de morte e fazer ataques horríveis a ela. E ela começou a se movimentar para investigar quem eram esses ameaçadores da vida dela e da família dela. Então, é muito bacana saber a história da Lola. Eu fico muito feliz, porque lá no Twitter ela me segue, eu sigo ela, ela me segue também. Via de regra, a gente até troca umas impressões. Eu tô feliz no Twitter, tem gente bacana que me segue, tipo Chico Sá, a Sinara Menezes, da Socialista Morena, o Carlos Mink, que era um ex-ministro do meio ambiente dos governos do PT, né, dos governos anteriores. Então, eu fico muito feliz lá, eu troco impressões com gente que eu admiro pra caramba. Então, eu vou deixar o link dela também aí na descrição do canal. E assistam um R. Bugalho de hoje também, que tá bem bom. Eu vou tentar linkar para vocês. Vou mandar um beijinho. Amanhã a gente se fala novamente. E fiquem bem, né? O que eu tenho para dizer é que numa situação dessa que a gente tá, o que a gente tem que desejar para o outro é que a gente fique bem. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Estamos aqui para defender a Amazônia do maior ataque que ela está sofrendo. O Bolsonaro é um exterminador do futuro sustentável do Brasil e do planeta. Destruiu o fundo Amazônia, esvaziou o IBAMA, é um desastre ecológico. Meu coração foi consultado os ex-ministros vão estar em Brasília para saber se andou errado. Pedindo uma moratória para a Amazônia. Será difícil parar todos os projetos e leis que possam destruir meu coração tem mania de amor. e o ecossistema. Vamos resistir contra Bolsonaro e a insanidade ambiental. A marca dos teus desenganos.